Olá, boa noite a você que acompanha a Canção Nova no Brasil e em tantas partes do mundo. Bem-vindo ao nosso programa. O Além da Notícia de hoje traz mais um tema importante e certamente que influenciará muito a nossa convivência familiar, influenciará muito os nossos hábitos, os costumes que a gente tem diariamente. É um tema de extrema atualidade e importância. Vamos falar sobre publicidade infantil, qual o futuro das nossas crianças, como isso afeta a nossa casa. Para conversar sobre esse tema, nós temos dois convidados que já gostaria de apresentá-los aqui. Pedro Hartung, advogado representante do Instituto Alana e membro do CONADA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Pedro, jovem Pedro, bem-vindo, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Prazer recebê-lo aqui, especialmente porque soube que você veio diretamente de São Paulo para participar do nosso programa. Obrigado. Isso, muito obrigado. Também cumprimento aqui a doutora Júlia Rodrigues, que é psiquiatra e integrante do Instituto Brasiliense de Psiquiatria. Doutora Júlia, bem-vinda. Jovem, doutora, bem-vinda. Obrigada, boa noite. Prazer recebê-la aqui também. Já tivemos outras colegas suas do mesmo conselho aqui conosco. É um prazer estar aqui também. Pois bem, publicidade infantil, qual é o futuro das nossas crianças? Faço a seguinte introdução. Com o advento das novas tecnologias, as crianças de hoje usufruem de aparatos tecnológicos e ficam horas e horas em frente a computadores, tablets, telefones, televisão, além de ficarem um bom tempo sempre à frente desses equipamentos tecnológicos. Ali estão sujeitas à publicidade, que insere em cada um desses aparelhos tudo aquilo que quer promover. Bom, de acordo com a Sociedade Americana de Psicologia, as crianças com menos de 8 anos, e atenção para a idade, com menos de 8 anos, não conseguem entender de forma crítica as mensagens dos comerciais televisivos e dos comerciais que entram também nessas novas mídias e estão mais propensas a aceitar as mensagens comerciais como verdadeiras, exatas e imparciais. É sobre isso que nós vamos conversar. Imagino que não só as crianças de até 8 anos, mas também de um pouco mais de idade. Nós vamos falar sobre isso. Já peço aqui uma introdução dos senhores, por favor. Qual o futuro das nossas crianças se não estivermos atentos à publicidade infantil? A que estão sujeitas? Pedro, por favor. Olha, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque nos faz pensar que infância nós estamos construindo. E antes de falar especificamente da publicidade infantil, que é a nossa bandeira para discutir o quê? O consumismo na infância. E o consumismo na infância está ligado a todos nós, porque nós vivemos numa sociedade que os sociólogos chamam de sociedade de hiperconsumo, onde as relações permeadas por relações de consumo são vistas como mais importantes do que as relações afetivas. Muitas vezes, na sociedade de hiperconsumo, a felicidade é colocada nos bens materiais e não nas relações afetivas, nas trocas entre pessoas e seres humanos, né? Muitas vezes, os sociólogos chamam, especialmente o Gilles Lipovetsky, que é um grande teórico da sociedade do hiperconsumo, traz que na sociedade de hiperconsumo as trocas afetivas são mediadas por relações de consumo. E aquela velha relação entre ser e ter, a gente acaba colocando a ênfase no ter e não no ser. E isso impacta a criança. E o Instituto Alana, pensando nessas discussões e pensando de como a sociedade de hiperconsumo impacta no desenvolvimento infantil por meio do consumismo na infância, chegou no tema da publicidade infantil. O que é publicidade infantil? É aquela comunicação mercadológica, comercial, dirigida especificamente ao público infantil, com a intenção de persuadi-lo para a compra de um produto ou serviço. E na nossa visão, essa é uma prática abusiva, injusta e ilegal, além de ser antiética, né? Porque a criança, como você bem comentou, ela ainda está num processo de desenvolvimento inconcluso e não consegue responder com igualdade essa pressão que a publicidade exerce sobre ela. Então é injusto uma empresa se utilizar de um mecanismo tão persuasivo e tão eficiente para falar com um público que é mais vulnerável. Nosso pedido, como projeto, como instituto, é simples: respeitem as crianças, pegando toda a publicidade que é hoje feita para esse público infantil para os pais
e redirecionem para os pais, os verdadeiros responsáveis por fazer essa mediação complexa da relação de consumo com seus filhos. É um pedido justo, é um pedido simples e é um pedido que respeita a infância. Então, diante da sua pergunta, né, que infância estamos construindo, que infância nós queremos para o futuro, é uma infância respeitada, livre de consumismo e que as crianças possam ser apenas crianças e não consumidoras precoces, não adultos precoces e não tenham que se preocupar com o ter, mas sim somente com o ser criança. É o que vamos aprofundar aqui no programa. Doutora Júlia, de acordo com essa pergunta inicial já, pergunto, que mente é esta deste serzinho que tem ali até seus 8 anos, eu vou até aumentar um pouquinho mais, até os seus 10 anos, que mente é essa? Eu também aumentaria até os 12 anos, Opa. talvez, né? Então, essa é uma mente que está muito vulnerável, né? É hipervulnerável ao estímulo da publicidade. A criança mais jovem, antes dos 8 anos, ela não consegue, na verdade, nem entender a diferença entre propaganda e comercial, e a programação da televisão. Então, se ela está assistindo um desenho e no meio do desenho aparece um comercial, ela nem percebe essa diferença, né? Então, fora, a gente está falando também das inserções de propaganda de publicidade dentro do desenho, né? Então, essa criança ela fica hipervulnerável, ela desperta nela um desejo muito precoce de consumismo e, além dessas relações de consumismo, a gente percebe também que boa parte da publicidade é direcionada à alimentação. Então, isso leva a problemas de obesidade, de erotização precoce das crianças, hipersexualização. Então, a gente está causando um dano sério à mente e à estrutura emocional dessas crianças. Influencia, portanto. Bastante. É inegável. Inegável. Se não influenciasse, não seria feito, né? Porque as empresas não gastariam dinheiro. Isto é, está dando resultado. Os montantes que são gastos no Brasil são bilionários, né, com esse público. Então, não seria gasto tanto dinheiro e tanto recurso de profissionais altamente capacitados para uma prática que não tivesse eficiência. Porque é mais fácil vender para a criança, né? Não tem aquele ditado como roubar doce de criança, vender e fazer publicidade para a criança é a mesma coisa, porque é mais fácil. A criança ela não tem um senso crítico totalmente formado. Ela não consegue, né, como bem falou, se relacionar com a publicidade de uma maneira equilibrada, justa, né? De uma maneira igualitária, porque a criança é mais vulnerável. Bom, vamos fazer o seguinte, nós temos aqui um VT que nós fizemos com uma mãe e nós vamos trazê-lo agora e você vai ter já uma primeira também percepção sobre a forma de abordagem dessa questão sob os olhos de uma mãe muito curiosa. Vamos acompanhar. A mídia, ela tá assim, sempre a história, você quer ter, você não precisa ter, mas aí você joga, não, olha a novidade, é mais bonito dessa forma, esse aqui é muito melhor do que o anterior que você tinha. Então, tanto as crianças quanto os adultos, eu acho que os adultos até pior hoje, que eles acabam entrando realmente em dívida, fazendo dívidas desnecessárias para conseguir consumir a novidade, o que acaba influenciando também as crianças. Porque as crianças veem o adulto consumindo sem necessidade e se perguntam por que eles podem e a criança não pode ter o que está vendo, o que quer. Estou com um filho assim agora entrando na adolescência e ele passou uma época de muito consumo. E agora, assim, desde os 8 anos eu tento conscientizar ele de que não é só consumir, não é só ter, entendeu? Que ele precisa realmente ter uma consciência do valor que custa, do que a gente tem que fazer para alcançar isso, entendeu? Tudo que ele vê de novidade, ele acaba querendo. E é muito complicado uma mãe ou um pai negar, porque você sempre quer dar o melhor para o seu filho. E o consumismo, se você não dá uma brecada, de falar, não é dessa forma, não é só tudo que você vê que você vai ter. Como lidar com esta contrariedade do desejo de uma criança, doutora Júlia? É um processo delicado, né? Porque a gente tem sempre que tentar achar o meio termo de não frustrar excessivamente uma criança e protegê-la. A nossa função enquanto pais é proteger as nossas crianças, né? Então, a gente precisa, em primeiro lugar, limitar um pouco mesmo o acesso das crianças a essa publicidade, porque deixá-la acessar tanto e depois ficar frustrando é um trabalho também que gera uma insatisfação na criança, né? Então, em primeiro lugar, é importante limitar o acesso.
E também a gente não pode se descolar da realidade de que a publicidade está aí, está disponível. Nós adultos somos vulneráveis a ela, então a criança vai ver isso também. E aí é o diálogo dentro de casa que vai poder sanar essa dificuldade. A gente precisa conversar muito com as crianças, mostrar para elas os nossos valores morais e éticos, que são muito diferentes às vezes daqueles da publicidade, a nossa necessidade de trabalhar para conseguir aqueles valores, explicar para a criança muitas vezes que se a gente tem uma vida menos consumista, a gente tem mais tempo um para o outro, até porque os pais podem trabalhar um pouco menos ou direcionar o dinheiro que eles têm para atividades da família, né? Então, assim, são várias as formas de proteger. E a família também tem uma função importante, que é a de fazer frente aos órgãos em que a gente pode atuar, né? As escolas, a gente precisa conversar muito sempre dentro das escolas, com os pais dos outros alunos, os coleguinhas dos nossos filhos, tentar apoiar os programas de combate ao consumismo infantil. Essa também é função da família. A senhora disse um termo aí importantíssimo. A família precisa fazer frente. Sabe como é que eu faço frente lá em casa? O papai é pobre mesmo. A gente não tem condições de comprar isso aqui, meu filho. Eu já disse muitas vezes isso para o meu filho. Sim. Eu disse, mas a gente não é muito feliz aqui em casa? Exatamente. Então, eu sempre usei a mesma linguagem com ele, todas as vezes que ele me pedia ou me pede algo que está um pouquinho além, ou que eu vejo também que não é necessário, é apenas um desejo que foi provocado pela propaganda ou até pelos colegas, os companheiros de escola que ele vê. Eu digo, olha, a gente não está precisando disso, você não está precisando disso agora. E aí eu converso com ele francamente. Eu digo assim, você não precisa ser igual aos outros. Você não precisa ter todas as coisas que os outros têm. Você pode ser diferente, mas o mais importante, você não é feliz? Nós não somos felizes aqui em casa? Então, é um diálogo franco, aberto e sincero, honesto, de cada pai, de cada mãe que precisa ter. Estou certo, doutora? Olha, sem dúvida alguma, o papel da família ele é primordial nessa relação com a criança, especialmente uma relação complexa, de conversar, de mediar essa relação de consumo com os seus filhos. Agora, tem um papel do Estado que é fundamental para que possa reequilibrar o jogo, porque é injusto colocar toda a responsabilidade no pai e na mãe, que está no mercado de trabalho, ralando para conseguir o dinheiro, e vem uma mensagem publicitária que o tempo inteiro está conversando com o seu filho diretamente, compre isso, queira aquilo, e não é só na televisão. É na televisão, na internet, hoje em dia, em todos os canais infantis de internet, no YouTube, nos joguinhos. Nos joguinhos, publicidade mascarada. E sabe onde a gente tem recebido denúncias de publicidade que fala diretamente com a criança? Dentro das escolas, nas salas de aula. Isso é um absurdo. Como a gente pode permitir que uma empresa se utilize do espaço escolar para vender um produto ou um serviço? Isso é injusto, porque primeiro o pai muitas vezes nem deu a sua anuência para que isso acontecesse, né? Então, além dos pais, os educadores têm que ter consciência dessa discussão. E o Estado tem que exercer o seu papel, que é um papel constitucional. A nossa Constituição de 88 definiu que é dever da família, da sociedade e do Estado promover e defender os direitos da criança com absoluta prioridade. E qual é o papel do Estado nessa relação? Regular essa prática. Ele tem o dever de dizer para as empresas, que são grandes empresas, que têm um poder muito grande de comunicação, gastam muito recurso para se comunicar com o público infantil, olha, respeite o público infantil. Não é justo. Você pode vender seu produto, você pode fazer seu anúncio, mas faça para alguém que consiga entender e lidar com essa pressão, que são os pais, que são os adultos, os verdadeiros responsáveis. Então, nosso pedido é um pedido simples para que a criança seja respeitada, que cada um assuma o seu papel. A família, conversando com a criança, mobilizando outros atores, a sociedade, as escolas, as comunidades religiosas, todos aqueles que estão em comunidade possam discutir o tema do consumismo e, fazendo parte da sociedade, as próprias empresas, que têm um dever de atuação ética na sociedade. Elas têm responsabilidade com relação à promoção dos direitos da criança no Brasil e no mundo. Tem que se respeitar. Para vender, não precisa fazer tudo. E o Estado, como esse mediador, né, quase esse ente imaterial de mediação das relações sociais, tem o dever, sim, de interferir nessa prática e mediar essa relação, porque não é paternalismo.
Não é uma ação indevida do Estado na esfera privada da família, de forma alguma. É um dever do Estado de equilibrar essa relação, se dirigindo às empresas. Empresas, respeitem as crianças. E os pais, na sua intimidade, na sua esfera privada, vão decidir como encaminhar isso e como dialogar com seus filhos. Concordo plenamente. Pergunto à doutora. Na sua percepção, os pais estão preparados para isso? Por exemplo, primeiro, para esse diálogo em casa, mas para esse diálogo com a escola e com o próprio Estado, cobrar o Estado, cobrar a escola, numa atitude de atenção com o seu filho. A senhora percebe se os pais estão preparados para isso? Isso depende de cada família, né? A gente percebe que existem divergências muito grandes. Assim, muitos pais não estão preparados, até porque, como o doutor falou, é uma relação injusta, né? A publicidade, ela está 24 horas por dia, às vezes, no nosso alcance, né? No supermercado que a gente vai, no shopping que a gente vai, às quando vezes sai nos à espaços rua, nas públicos, placas a gente e tudo. sai na rua. Então, assim, é uma tarefa ingrata para os pais também, de ter que falar repetidas vezes, de ter que ser muito enfático, de ter que trabalhar, às vezes, jornadas longas de trabalho e, ao mesmo tempo, fazer frente à escola, aos cuidadores das crianças, aos outros pais, à comunidade, né? Então, às vezes, até quando eles estão preparados, falta tempo, né? Algumas pessoas a gente percebe que são bastante atuantes nisso, mas é uma tarefa muito difícil. E a gente também não pode esquecer que a geração de pais de crianças atualmente também é uma geração que cresceu sob a influência da publicidade infantil, né? Então, assim, as pessoas que têm 30, 40 anos hoje, elas já cresceram sob influência grande da televisão, da publicidade infantil, já foram vulneráveis a ela e, às vezes, até o senso crítico delas está um pouco abalado por isso, porque elas... E a gente ouve muito a frase, mas eu assisti televisão a minha infância inteira e sobrevivi. Né? Mas o que eu costumo falar muito é que a gente não quer uma geração de sobreviventes, né? A gente quer uma geração de crianças saudáveis, felizes, que vão se transformar em adultos transformadores do mundo. Então, não adianta só o discurso do sobrevivente. Nós vamos continuar e vamos aprofundar isso aí, que é importantíssimo, depois do nosso intervalo, porque o primeiro bloco do nosso programa já se foi. Avise a outras pessoas que o tema é importantíssimo, é para a família toda este tema, é para formadores de opinião, para líderes de pastorais, de movimentos, de segmentos diversos, de associações. É importantíssimo o tema de hoje. Já já a gente volta depois do intervalo.